Olá, eu sou o Celso Cunha e esse canal é o Saúde Financeira. Sou sócio consultor da Correção Consultoria Empresarial e, como sempre, estamos aqui para falar de dinheiro. O tema de hoje é a cultura do desperdício. Coisas que a gente pratica no dia a dia e se torna uma rotina negativa e a gente nem percebe isso. Então vamos falar de dinheiro? Vamos lá. Se tempo é dinheiro, vocês estão no lugar certo, falando com a pessoa certa. Bom, para começar uma rotina otimizada, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua agenda logo pela manhã e as coisas mais importantes até estarem escritas no dia anterior. Sério. Nos dias de hoje, com tantas redes sociais, com tanta gente, tanta demanda por tempo, e o tempo é o nosso bem mais perecível, daqui a 5 minutos já se tornou um passado, então a gente precisa otimizar isso. E até no dia anterior, a sua agenda, você escrever os tópicos mais importantes do dia seguinte. E isso é fundamental para que você otimize seu tempo e o leve adiante. Um dia tem 24 horas para todo mundo, para o mendigo ali embaixo da marquise e para a Rainha Elizabeth II. A diferença é o que nós fazemos com ele, o que a gente consegue produzir com ele. Então, se trata de empresa, aquelas pequenas concessões que fazemos para os funcionários também pesa bastante, pois no final pesa na folha de pagamento. Porque o que importa não é o tempo que o funcionário fica no trabalho, mas sim o que ele consegue produzir. E se ele estiver renunciando às atividades que ele deveria estar praticando ali, fazendo a empresa render, até para o pagar também. Isso tudo está envolvido e comprometido, é uma corrente otimizada que deve acontecer. Eu lembro de um funcionário que ele trabalhava de 12 às 17 horas na minha academia, na minha empresa, e ele chegava sempre meio-dia e meio, por volta disso, entrava, ia tomar um banho, ia almoçar e chegava na sala de musculação às mais ou menos 13 horas, uma hora depois. Mas a anotação dele ali era 12 horas. E às vezes um cliente procurava o professor na sala para ser orientado em relação ao exercício e não o encontrava. E às vezes o encontrava até na cozinha, ele almoçando, e ele dava uma orientação ali. Então, se é uma pessoa que não está assumindo essa função, ele deve ser chamado para conversar, né? Colocar isso às claras também. Tinha um outro também que ele saía de uma outra empresa e até chegar na minha empresa, ele levava uns 40 minutos. Mas ele anotava que ele ia chegar às 11 horas. Só que 11 horas ele saía de lá. Então essa logística de locomoção dele levava aí pelo menos meia hora. E isso afetava no desempenho da empresa e na imagem também, né, da nossa empresa. Isso tudo pesa muito. Aqueles gastos não programados, aquela saidinha aquele passeio no shopping, que de repente você olha uma coisa ou outra e já sai comprando, aquele cartão de crédito e a facilidade que ele te oferece para as compras imediatas ali, e quando chega a fatura é aquele carteiro que vem trazendo nas costas, toma que o filho é teu, e acaba desorganizando todo o teu mês, todas as tuas finanças, e às vezes você leva vários dias para quitar aquilo. Já viu os juros do cartão de crédito? São os mais altos do mercado. E esses pequenos erros somados, aquela pizza, aquela saída, será que não seria melhor substituir esses gastos ou pensar duas vezes? Ou conseguir algum tempo e fazer aquela pergunta para si mesmo: eu quero? Eu posso? Quando posso? Será que eu preciso? Porque se você olhar direito, entrar no seu armário de roupa e abrir aquilo lá, olha quanta coisa você comprou e não utilizou. É verdade. E isso tudo afeta o teu orçamento. Uma das coisas que eu sempre digo e convenço as pessoas, indico, é que você tenha uma segunda fonte de renda e receita. Busque isso sempre, que isso vai ser um step para você. E que essa segunda fonte de renda e receita seja a composição de suas reservas. Então, vamos supor que você faça um trabalho temporário
ou algo que seja um freela, e que a receita adquirida com esse trabalho ou esse serviço, ela seja um investimento, seja aplicado e deixe em algum lugar, né? Uma das coisas que eu sempre indico e volto a falar nelas, vamos supor que você faça um freela, um atendimento, o que quer que seja, um trabalho temporário, à noite ou nos seus horários vagos, e isso te gere R$ 100 a cada dia. E se esse dinheiro ficar guardado, se você fizer 4, 5 vezes esse trabalho num mês, já seriam R$ 400, R$ 500 num mês. Se a gente multiplicar isso por 12 meses, nós vamos estar falando de 5, 6 mil reais. E se isso for aplicado e rentabilizado, pode chegar a 7, 8 mil reais num ano. Então, 7, 8 mil num ano, isso poderia bancar uma viagem, ou poderia ser basear compra de ações, ou fundos de investimento, ou até fundos imobiliários, e no final de 10 anos, 20 anos, você teria 70, 80 mil reais. Mas você precisa ter uma disciplina para levar isso adiante. E isso é o que eu te peço. Ao invés de ser a cultura do desperdício, é a cultura otimizada dos seus resultados. Isso é extremamente indicado para todo mundo, não só para mim e para você. Até porque as suas reservas emergenciais devem ser otimizadas sempre. Para início de conversa, são 3 meses dos teus gastos mensais. Sim, da coluna central dos teus gastos mensais. Mas em algum momento, coisas ruins acontecem. E nessa hora você precisa de capital, que vai ser o teu oxigênio para você seguir adiante. Como diziam as avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E o sucesso é a soma de vários fatores, dependendo daquele momento, do contexto que nós estamos inseridos. Mas se você cria uma rotina otimizada e a repete sempre, até toda vez que você sair dessa rotina, o ideal é que você volte a ela e continue buscando e achando, conseguindo novos e bons resultados em função disso. Se cada funcionário da sua empresa produzir o combinado sem que ninguém tenha que chamar a atenção dele, os resultados vão ser sempre positivos. Mas vamos começar pela agenda, pela administração e gestão do tempo. Quando você coloca ali os tópicos principais do teu dia e deixa algum espaço para algo que venha a surgir e não atrapalhe tanto o restante, o principal, a coluna central da tua agenda, você consegue otimizar isso tudo. E os resultados no final do dia serão bem melhores. Se um dia tem 24 horas e você, em média, pode dormir 8 horas, e falando em dormir, o meu dia, ou a minha agenda, ou a minha produtividade cresceu bastante, na medida que eu entendi que eu poderia dormir 6 horas e poderia produzir muito mais com essas 2 horas. Não importa, você pode escolher se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai montar um projeto, ou um segundo trabalho, ou uma segunda fonte de renda. Isso gera resultado. Imagina, todo dia você teria mais 2 horas. Mas voltando, se um dia tem 24 horas e você dorme 8, trabalha 8, sobram 8 horas ainda. Ah, mas eu perco 2 horas no trânsito. Sim, sobram 6 horas. Eu perco 4 horas no trânsito, sobram 4 horas. Você poderia fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação, um MBA, o que quer que seja, ou a prática de um esporte, ou qual é o seu objetivo, o que é mais importante para você, qual é a coluna central. Ah, é a minha família? Sim, então vamos lá, vamos focar na sua família. Essas 4 horas, 2 horas, 3 horas, nos filhos, na criação, no acompanhamento do estudo deles. O que pode ser feito? Isso é uma agenda otimizada. Tem gente que já acorda abrindo o celular, indo no WhatsApp, quero ver as notícias, Instagram, Facebook, e já parou para analisar o tempo que você perde com isso. E com as séries, então, nossa, são vários episódios, capítulos, temporadas. Chega no final de um mês, você perdeu 18, 20, 26 horas assistindo isso. Você se diverte com isso? Então coloque um limite para isso. Você precisa disso, você quer muito isso? Coloque um limite de 1 hora por dia, 1 hora e meia, 2 horas no máximo.
e aproveite as outras 4, 6 horas que você tem desse terceiro terço do seu dia, já que você dorme 8, trabalha 8 e as outras 8, vamos aprender a dividir e ter essa disciplina otimizada do seu tempo, porque ele é o fator mais perecível da tua equação de sucesso. Esse vídeo foi rapidinho e é feito para você pensar. Pensa na sua agenda e depois tenta otimizar isso de acordo com a tua planilha de receitas e despesas. Tudo isso tem que estar programado. Gestão, administração, é transformar essas ações de tempo e de dinheiro otimizadas. Eu sou o Celso Cunha e esse canal é o Saúde Financeira e aqui a gente sempre vai falar em dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, vamos adiante. Celso Cunha, Saúde Financeira. Os